Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Sou o professor Flávio de Itajubá, Minas Gerais. Eu falo pela Associação Teológica Casom, a Escola do Conhecimento. É um curso de teologia que nós temos em Itajubá há mais ou menos 7 anos, por aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre heresiologia, ok? Então, se você está conosco aí, que o Senhor abençoe você, a todos nós, para que possamos entender um pouquinho sobre essa disciplina tão importante que é heresiologia. Vamos então dar o pontapé inicial. Nós temos aí a nossa apostila. Caso você não possua ela aí, você não é aluno da escola, você pode acompanhar conosco aqui. Então, heresiologia. Uma introdução. De acordo com o dicionário de língua portuguesa, é interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela Igreja. É uma teoria, uma ideia, uma prática que nega ou contraria a doutrina estabelecida, principalmente por um grupo. De acordo com o texto etimológico, heresia vem do latim aeresis, que por sua vez vem do grego airesis. É uma escolha, ou uma opção. É a doutrina ou linha de pensamento contrária ou diferente de um credo, ou sistema de um ou mais credos religiosos que pressupõem um sistema doutrinal organizado ou ortodoxo. Do ponto de vista da aplicação instituição, é uma ideia ou ideologia rejeitada pela Igreja, tida como falsa. É um fundamento, ideia ou opinião que se opõe ao senso aceito pela maioria. Então, isso, gente, é o que nós vamos estudar um pouco sobre heresiologia. E heresiologia, então, é o estudo das heresias. Daqui a pouco você vai ver detalhadamente o que é uma heresia. Heresia, de forma resumida, é aquilo que é tido como falso por determinado grupo ou pessoa ou instituição. No nosso caso, se eu partir do pressuposto que eu sou católico, heresia seria aquilo que, de acordo com o catolicismo, não bate com seus dogmas. Se eu sou evangélico, protestante, heresia é aquilo que não está de acordo com a doutrina do protestante, do evangélico. Tá? É para você ter uma noção. Mas a gente vai até mais um pouco profundo. Vamos deixar assim um estudo amplo. Você vai ver a importância dessa matéria para você falar, peraí, mas então depende do ponto de vista? No certo sentido, sim. Mas a gente vai expor os pensamentos principais e você tem o seu livre-arbítrio, você também tem a capacidade de olhar, analisar e interpretar de acordo com a vontade de Deus e ver se realmente está de acordo com o princípio bíblico. Porque o padrão é o que está na palavra de Deus. Por exemplo, no Salmo 119, no verso 105, está escrito que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela é uma lâmpada, é uma luz. E lá na carta também de Paulo a Timóteo, está dizendo que, na segunda carta de Paulo a Timóteo, se você acompanhar comigo aí, você vai ver, né, escrito assim, ó, 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Se você olhar também aqui, é interessante aqui na segunda carta de Pedro, está escrito no capítulo 3,
da segunda carta de Pedro, no verso... Aliás, na primeira carta de Pedro, tá? Desculpa, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 15. Antes, santificai Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, ele está falando aqui que nós devemos separar, colocar Cristo no nosso coração, colocar Cristo como centro de nossa vida e também saber responder com temor e mansidão a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Então, aqui, razão, você vai ter que trabalhar com a mente, com a razão, com o raciocínio, para ver se tem fundamento. A fé, ela não é uma fé cega, a fé no Senhor Jesus, ela tem uma razão de ser. Entende? Não vamos confundir fé com aquilo que com a capacidade de se fazer algo, de produzir algo, de avançar, de acreditar. A fé, ela, num certo sentido falando, principalmente no que diz questão à salvação e a ensinamentos da palavra, ela tem que passar por uma razão. Entende? Então vamos lá, então. Quando a gente olha também, né, desculpa, que na Bíblia Sagrada, o Pedro escreve no capítulo 2, eu estou me embasando aqui para você entender a respeito da heresiologia. Em 2 Pedro, no capítulo 2, olha bem, ó, no capítulo 2 de 2 Pedro, no verso 1, ó, em diante, houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então você vê aqui que Pedro está dizendo na segunda carta, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, que houve no meio deles lá falsos mestres, falsos profetas, e que também ia surgir falsos profetas, falsos mestres, que iam colocar encobertamente heresias, enganando o povo, introduzindo coisas que não são verdades e fazendo com que as pessoas blasfemem o caminho do Senhor. Quer dizer, o que a gente pode observar hoje nos nossos dias? Você deve ter visto aí, ouvido, assistido quantos vídeos, quantas pregações de pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus e até envergonham o evangelho, porque a gente olha e fala, meu Deus, esses evangélicos, esses protestantes, esses católicos, como que pode alguém estar com a Bíblia debaixo do braço? Como que pode eles acreditar nisso? Por que eu estou falando isso? Por causa do mau testemunho. Aqui ele fala assim que no capítulo 2 de 2 Pedro, verso 3, por ganância explorarão as pessoas com palavras fingidas. O que é ganância? Por causa de dinheiro, por causa de status, por causa de posição. Você entende? Então hoje, infelizmente, muito por aí que está acontecendo, são pessoas movidas por outros interesses, menos glorificar o nome do Senhor. Então nós estamos aqui, né, com temor e tremor para poder falar algumas coisas para você a respeito da heresiologia, né? Então, continuando aqui, olha na nossa apostila. Na nossa apostila, a gente, olha bem, ó, a importância de estudar essa matéria. Existem várias linhas que surgiram durante a história que foram, segundo a ideia da heresiologia, correntes de pensamento extremamente discutidas e combatidas.
e outras que após alguns anos, muitos por sinal, foram compreendidas após serem tratadas como heresias, havendo entendimento do assunto discutido. O que está querendo dizer? Que teve um momento, depois da vida do Senhor Jesus aqui na Terra, que surgiram debates e discussões acerca de determinados pontos sobre a doutrina de Cristo. E muita coisa foi considerada herética, e é herética até hoje, porque não tem embasamento. Mas teve um ou outro ponto que, num determinado momento, foi mal compreendido e, naquele momento, foi tido como herético. Mas, depois de um tempo, foi averiguado e houve um consenso falando, não, realmente não é heresia, ele estava correto. Entende? Então, por isso que é importante o estudo da heresiologia. Será que aquilo que eu estou pensando, ou que eu estou analisando, ou que eu estou ouvindo, é uma heresia? Será que o que eu estou seguindo, fazendo, acreditando, é uma heresia? Ou não? Ou aquilo que eu estou pensando que é uma heresia, não é uma heresia? Então é isso, essa discussão, esse assunto que é muito importante, muito relevante, que a gente está tratando aqui na nossa aula. Entende a importância, então, do nosso estudo? Nós precisamos, olha aqui para você ver, nós precisamos compreender que nem tudo o que não se concorda é uma heresia. Muitas vezes, divergências doutrinárias foram tratadas como heresias ou divergências culturais. Também é importante entender que nem tudo que não está na Bíblia deve ser encarado como heresia. Contudo, afirmar o que é contrário às Sagradas Escrituras, isto sim é herético. Por exemplo, vamos ver aqui, desculpa. Vamos dar uma olhadinha. Por exemplo, deixa eu acertar aqui. Olha para você ver, Não é herético você dizer que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Não é herético você dizer, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque, olha bem para você ver, porque na verdade não cai mesmo uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Agora, a Bíblia de fato não afirma que não cai uma árvore sem a não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Isso é uma citação de um dito popular. Porém, essa frase está escrita no Alcorão também, né? Que não deixa de ser uma verdade o que está escrito. Nada acontece sem a permissão de Deus, ainda que uma ação permissiva e não sua vontade absoluta. E sim, nenhuma folha cai sem que ele o permita ou deixe de saber. Entende isso? Mas daí, afirmar estar na Bíblia tem outra conotação. A Bíblia, porém, nos diz que não podemos tornar um fio de cabelo de nossa cabeça mais branco ou acrescentar um covo da nossa estatura. Contudo, é completamente plausível, pois nada acontece sem que Deus o permita, por isso há algo chamado na teologia de ação permissiva, que são aquelas que não se encontram em seus desígnios, mas por ocasião, o momento histórico não precisa constar. Mas o caso dos casamentos, por exemplo, entre os irmãos no passado, e a bigamia, como o caso de Jacó, Deus permitiu, ainda que não estivesse em seus planos ou desígnios. Então, o que a gente está falando para você? Quando a gente fala assim, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o permita. É verdade, tudo certo. Mas não quer dizer que está escrito na Bíblia isso. A gente chega numa conclusão que muitas coisas acontecem porque Deus permite, não por vontade absoluta de Deus, porque nós também temos livre-arbítrio, né? E nem todos os acontecimentos,
Está escrito na Bíblia. Tudo, 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 tudo. Aí nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo e cada situação é cada situação. Deus vai mover se aquela atitude nossa ou não, se a gente se baseia na vontade dele. Né? Por exemplo, você tem filhos, você fala para o filho assim, filho, toma cuidado, você vai lá no mercado, mas toma muito cuidado com pessoas que você não conhece na rua. Tá bom, você falou para ele. E ele saiu. Agora, quantas pessoas ele vai encontrar na rua? Que ele conhece, que ele não conhece. Pessoas que não conhecem ele, pode cumprimentar ele, bom dia. Ou, né, como é que você está? Ele vai levantar a mão. São coisas que são permitidas e não está proibidas exatamente pela mãe e pelo pai. Mas de uma forma geral, é para tomar um cuidado. Você entende? Então, a atitude, as ações de sair da casa e ir até o supermercado envolve muitos movimentos, muitas situações. É um carro que para na rua, é um cachorro, é uma mulher que pede ajuda, é alguém que tropeça. Então, não dá para ficar cegamente naquilo. Mas desde que eu faça, que aquela criança faça tudo para não quebrar, não violar aquela palavra principal. Cuidado com pessoas que você não conhece. Quer dizer, o fato de ele ajudar uma pessoa que caiu na rua ali, uma senhora que tropeçou, alguém atravessar a rua, alguém numa sacola, não significa que ele está violando aquela ordem dada pela mãe. Então, é por aí, você já entendeu, né? Tranquilo. Continuando então na nossa ministração aqui. Definindo os termos. Heresiologia é o estudo das heresias. As heresias são interpretações doutrinárias consideradas como falsas pela igreja ou pela teologia. O herege é aquele que propaga, defende, faz apologia, divulga ideias que são contrapostas às verdades bíblicas. E as seitas são formas de religião que surgem baseadas nas heresias ou na falta de conhecimento sobre a verdade. Ok? Então, por exemplo, a gente olha aqui, por exemplo, olha aqui, ó, de forma resumida, né? Heresias são isso, ó. É o estudo. Heresiologia é o estudo das heresias. São interpretações doutrinárias consideradas como falsas pela igreja ou pela teologia. A gente pode ver aqui, ó, olha, ó, o herege é aquele que propaga, defende, faz apologia, divulga ideias que são contrapostas às verdades bíblicas. Ok? Seitas são as formas de religião que surgem baseadas nas heresias ou na falta de conhecimento sobre a verdade. Então, o estudo da heresiologia nos fará compreender, em especial, as seitas difundidas a partir da distorção da verdade bíblica ou aquilo que teologicamente fora rejeitado. Historicamente, além de compreender também melhor alguns ensinamentos doutrinários que estão, até os dias de hoje, em nosso meio e podem ser considerados heréticos. Então, nós temos aqui agora religião, por exemplo. O que é religião? Religião vem de religare, que significa ligar novamente, por meio da religião, do culto ao divino. Então nós temos aí várias religiões e vários símbolos, né, das religiões. Então o surgimento das religiões, você vê que existe, nós podemos ver assim, as heresias, no caso nosso, que estamos falando exatamente sobre religião, né? As religiões que estão por aí, as doutrinas, as seitas. Então, de uma forma resumida, como que surgiram as religiões? Nós podemos entrar pelo menos por dois caminhos. Um caminho é o que é pregado, falado nas escolas, pelas pessoas. É o senso comum. Como que os homens, há milhões de anos atrás, né, os ancestrais, eles começaram a observar os fenômenos da natureza. Por exemplo, a tempestade, terremoto, né, frio, calor,
a morte, a própria vida. E eles ficaram assim encantados ou assustados com os fenômenos, um terremoto, por exemplo, um raio, né, uma enchente, uma tempestade, a morte de um animal, a morte de alguém. Então, os primeiros lá, de acordo com essa linha de pensamento, eles ficaram assustados com esses fenômenos e eles queriam descobrir o que está por trás desses fenômenos. Porque nós não temos, falando por eles, por exemplo, eles na época lá não tinham controle sobre um terremoto, não que hoje tenha, mas para você entender. Um animal morreu, alguém morreu. Como isso? Não tem explicação. Um raio que caiu ali, uma enchente, uma tempestade, um calor intenso. Então eles ficaram assim, querendo tentar entender. Como não entendiam, eles atribuíram então um poder que estava além do homem, que estava fora do homem, é que causava esses fenômenos. Então vai surgir, num primeiro momento, o animismo. O que é o animismo? Que toda matéria, pedra, árvore, que a própria natureza, ela tem vida nela mesma, ela tem uma alma. É ela que produz isso, ela tem uma capacidade. É como se fosse um outro ser produzindo aquele fenômeno. E, passado-se o tempo, surgiu também um outro. Surgiu o totemismo. O que é o totemismo? O totemismo é você valorizar um objeto, como se aquele objeto representasse um grupo. Exemplo, aquela pedra, ela é sagrada para nós e representa o nosso clã, a nossa tribo. Aquela árvore é sagrada para nós. Então, esses objetos, a árvore, a pedra, a madeira, o animal, foram tidos como sagrados e eles eram chamados de totens. É como se fosse um símbolo. Aquilo lá é sagrado. Se você olhar de uma certa forma assim, também, até no nosso meio hoje, é claro, não exatamente no sentido de religião, mas quando alguém está com a bandeira do time e ele pega aquela bandeira, ninguém pode tocar na bandeira, aquela bandeira para ele é sagrada, representa algo. Então, num certo sentido, é isso que eu quero dizer. Naquele tempo era um totem, como tem esse tipo de totem moderno, que é uma bandeira de um time, o hino nacional, o hino de um time, ou a marca de uma empresa. Você entende? Então, isso lá atrás, no início do ser humano, lá, quando os primeiros homens surgiram, de acordo com essa linha de pensamento. Surgiu então o primeiro animismo, depois o totemismo. Depois de um tempo surgiu o xamanismo. O xamanismo é quando eles começaram a lidar, a trabalhar com magia e com a cura. E surgiu também a figura do xamã. O que é o xamã? O xamã era o líder daquele grupo. Era o líder que esse líder se colocava entre o grupo e aquele poder sobrenatural, entre aspas. Então ele dizia assim, ó, eu falo por vocês para aquele poder sobrenatural que ele considerou divino, que ele considerou sagrado. Então surgiu o líder, você entende? Surgiu o líder. O líder que era o xamã. Então, tempos depois é que vai surgindo as religiões que tem ali então um líder que vai ter as suas doutrinas, os seus dogmas, as suas práticas. Você consegue entender isso? Essa é uma linha de pensamento. Vai surgir então depois do xamanismo lá um tipo de monoteísmo que tem um único Deus, mas ao mesmo tempo vários outros deuses. Depois vem o politeísmo mesmo. Aí vai surgir as religiões que nós conhecemos lá, né? Judaísmo, espiritismo, cristianismo, islamismo e tal, e muitas religiões por aí. Antes de Cristo, né? No caso, budismo, confucionismo, etc, etc. Isso aí a gente vai longe nessa linha. Agora, a outra linha de pensamento é aquela bíblica, que você acredita e eu também acredito. Que não surgiu o animismo, não foi por causa dos fenômenos naturais, não foi por causa do totemismo, nem do xamanismo que surgiram as religiões. Essa outra linha diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra.
e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Então Deus criou a luz, a terra, né, no caso, criou o sol, as estrelas, e foi criando as coisas e tal, depois criou o homem. Então o primeiro homem já estava com Deus. Os primeiros homens já estavam ali participando de um momento com Deus. E por causa do pecado, eles se desviaram. Aí vai surgir o dilúvio lá na frente, vem a Torre de Babel, no Gênesis capítulo 11, onde há a dispersão daquele povo que não cria em Deus. É a partir dali, então, que vai surgir as religiões. Então, essa linha de pensamento é a linha do criacionismo, é a que nós acreditamos. Aí vai surgir o judaísmo, na nossa linha de pensamento, é claro, vai surgir também lá na frente o cristianismo. E depois do cristianismo é que surge o islamismo e outras religiões e tal, etc, etc. Lembrar que o budismo também é antes de Cristo, o confucionismo, o zoroastrismo, tal, mas eu estou seguindo a linha do cristianismo, né? Que é a partir da Torre de Babel, depois Deus chama Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel, aí com Moisés, mais um pouco para frente, vai ver o judaísmo, e depois, por meio de Cristo, o cristianismo. E, na verdade, só para deixar bem claro, Jesus não veio trazer uma religião. Jesus veio dizer assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa questão de religião, de para tirar o peso da consciência, não, Jesus não criou nada disso. Jesus veio trazer um relacionamento com Ele. Então, quando a gente está aqui, a gente está tentando falar para você que, em primeiro lugar, não é religião que salva, nada disso. O primeiro lugar é o relacionamento com Jesus. É Ele veio fazer a ligação entre o homem e Deus. Entende isso?